foi escrito pelo Primo Levi, se eu não me engano, no final do ano em que ele conseguiu sair de Auschwitz, né? Então, ele foi um livro que foi escrito ainda quando as pessoas não sabiam muito bem, né? Assim, as pessoas, eu digo o mundo no geral, não sabiam o que era um campo de concentração, né? O conhecimento do que era um campo de concentração, ele não era uma coisa que já tinha virado filmes hollywoodianos, né? Tava muito no início, e até mesmo o fato do Primo Levi, que é esse italiano de Turim, químico, né? Escrever o livro é porque ele queria registrar que o que aconteceu foi verdade. E é interessante ver que esses testemunhos, principalmente do começo, eles eram carregados desse medo de que eles iam escrever e as pessoas não iam acreditar. Inclusive, a primeira tiragem do livro do É Isto um Homem teve, eu acho que 1.400 tiragens. Eles não queriam publicar, eles achavam que era realmente, que era assim, absurdo, que era uma mentira, que tudo aquilo que ele tinha relatado não era verdade. E aí é interessante porque a gente está falando de testemunho, né? Testemunho geralmente a gente fala bastante no campo jurídico, né? Aquela pessoa que presencia um crime acontecendo. E aí entra uma dificuldade muito grande de você ser a testemunha, por exemplo, de uma coisa como o Holocausto, a Shoah, né? Como se chamam os judeus. Como que você quer contar a verdade, mas ao mesmo tempo, como você vai contar a verdade sendo uma pessoa que quase morreu milhões de vezes, né? Então, a memória, e você precisa da memória correta, né? Pelo menos ter uma lembrança muito próxima da realidade. E como que você vai contar isso? Como que você vai contar a realidade, sabendo a responsabilidade, até mesmo humanitária, que você tem de tentar narrar aquilo da maneira como aconteceu? Enfim, muitas questões, e inclusive no que é o prefácio desse livro, É Isto um Homem, ele fala que ele se desculpa ele fala que ele está consciente dos defeitos estruturais do livro e que pede desculpa por isso, né? Ele fala que o livro já nasceu enquanto ele estava no campo e que ele tem um caráter fragmentário, porque os capítulos não foram escritos numa sucessão lógica, né? Na ordem dos acontecimentos, mas por ordem de urgência. E termina falando: eu acho desnecessário acrescentar que nenhum dos episódios foi fruto de imaginação. Então, ele começa narrando a história desde que ele fazia parte da milícia fascista, da guerrilha antifascista na Itália, e que ele foi detido pela milícia fascista, justamente por ser um combatente político, que foi em 1943. E ele e outros colegas foram detidos, mas ele era o único judeu, se eu não me engano. Eu posso estar... a minha memória também tem um pouco de dificuldade de pensar nesse livro em todos os detalhes. E ele acabou declarando que ele era judeu para tentar escapar de ser fuzilado como um combatente político. E o que aconteceu foi que o fato dele ter falado que ele era judeu piorou muito a situação para ele, porque ninguém tinha ideia, naquele momento, da realidade dos campos de concentração.